Mas, doutor Nilson, como eu havia antecipado, a gente tem hoje aí uma eleição nas duas casas, no Legislativo, né, na Câmara Alta, né, na Câmara Federal e também no Senado. Mas qual é a expectativa, né, para essas eleições? E nesse cenário, eu não sei se tem certeza de alguma coisa, mas tem muito radicalismo, né? Pode haver alguma surpresa ou já se tem aí digamos assim, o resultado antecipado dessas eleições? Bom dia, Marvio Alves. Olha, Marvio Alves, essa eleição ela é fundamental nesse momento, não só para o Brasil, como também até para o futuro do governo Bolsonaro, tá certo? Veja só, a Câmara Federal tem 513 deputados, o Senado Federal 81 senadores. A eleição do Senado, apesar de terem quatro concorrentes, praticamente ela está decidida, porque houve uma grande aliança, por exemplo, entre PT, entre o PSL, entre o DEM, então, ou seja, uma aliança muito ampla, uma aliança fora da órbita ideológica. Então, obviamente, o Rodrigo Pacheco, a chance, ele é do DEM, né? A chance dele se eleger é muito alta, entendeu? Até porque esses partidos de esquerda ou de direita vão ratear os cargos importantes. Não é só a presidência do Senado que é importante. A presidência é importante porque ela é estratégica. Por exemplo, as pautas importantes econômicas, sociais, por exemplo, são decididas aí no Senado e na Câmara, entendeu? Mas temos, por exemplo, a primeira secretaria do Senado e a primeira secretaria da Câmara, na verdade, tem um orçamento parecido com muitos estados da Federação Brasileira, ou seja, o primeiro secretário é que, na verdade, gerencia milhares de funcionários, só a gráfica do Senado tem mais de 3 ou 4 mil funcionários, ou seja, uma pequena cidade do Brasil e assim por diante. Então é muito dinheiro, é muito poder, não é só o presidente. Então, imagino que no Senado a coisa está garantida, mas não é o Senado que, por exemplo, decida a abertura de processo de impeachment de presidentes, ou, por exemplo, de ministro do Superior Tribunal Federal. Não é realmente. Quem decide isso aí é o presidente da Câmara, monocraticamente, que é uma coisa, um poder absurdo, porque tanto ele tem o direito constitucional de abrir um processo de impeachment contra, por exemplo, um ministro supremo, contra, por exemplo, contra o presidente da República, como também ele tem de engavetar. Tem, por exemplo, corre na Câmara, por exemplo, processos de diversos partidos, alguns até folclóricos, 62 processos de impeachment contra o Bolsonaro. O Rodrigo Maia, até essa semana, ele não pautou nenhum deles. Mas vejam só, Rodrigo Maia está muito chateado. É como a mulher ciumenta ou um homem ciumento. É capaz absolutamente de tudo. E como o último dia dele, com as suas mordomias, ele passou 1.600 dias, gente, 1.600 dias com a casa, com funcionários, comendo a melhor comida, caviar russo, comendo o que ele quisesse. A casa do presidente de uma casa dessa ele pode comprar. Comprar absolutamente tudo. Não é comprar só leitinho moça, não. Comprar tudo. Ou seja, com segurança, avião particular da FAB. E, de repente, ele que teve 70 mil votos num estado como o Rio de Janeiro, vai votar para onde? Vai votar para o baixo clero. Vai votar para o fundo do plenário. Ou seja, isso deve doer para quem está acostumado com o poder. Então, o que é que pode acontecer num cenário desse? Poderia acontecer, como é o último dia dele, ele vai na Câmara, assina, por exemplo, a abertura de um ou dos 62 pedidos de impeachment do presidente. Quando é pautado isso aí, a Câmara tem algum tempo para, de acordo com a proporção dos partidos, dar a cada partido a quantidade de figurantes nessa CPI. Ou seja, nesse processo de impeachment. Resultado, se isso acontecer, o processo da Dilma Rousseff demorou 8 meses para tramitar e alguns meses para ser julgado, 3 ou 4 meses para ser julgado. Isso vai coincidir o quê? Com a eleição do próximo ano. Então, toda a pauta do Congresso, neste ano, que os governos geralmente trabalham apenas 2 anos. O primeiro ano para arrumar casa, o segundo e terceiro ano para administrar e o quarto ano para fazer política. Como o Bolsonaro tem a pandemia no meio, não vai dar para fazer absolutamente nada. Então, se ele pautar um
ou todos os processos que tem contra Bolsonaro de impeachment, na verdade o governo praticamente acaba. Não tem condições porque todo o Congresso vai ser mobilizado, as grandes reformas administrativas, reformas econômicas e tudo mais, elas não devem, digamos assim, tirar o tempo da Câmara e do Senado. Então, nesse caso, prematuramente o governo acabaria. Por isso que Bolsonaro vai utilizar, com os milhares de cargos que ele tem, com ministérios que ele pode oferecer aos partidos, né? Ele vai fazer tudo que os outros partidos, o Lula fazia, a Dilma fazia, o Temer fazia, assim por diante. Por isso que eu imagino que nós, nesse momento, nós brasileiros, dependemos, digamos assim, do bom senso ou digamos assim, da raiva do presidente da Câmara até hoje. Na sexta-feira passada, dizem aí alguns jornais, algumas fontes, que ele teve um acesso e resolveu pautar esses processos todinha. Mas os próprios amigos dele, os próprios líderes da Câmara Federal, solicitaram ele que seria um ato loucura, no último dia, digamos assim, do mandato do camarada, fazer isso aí. Mas como ele está muito enciumado, e agora de madrugada, nessa madrugada de domingo para segunda, o próprio partido dele, que é presidido pelo ACM Neto, que é lá da Bahia, resolveu liberar os 31 deputados para votar em quem quiser. Então, como o DEM deve votar por exemplo, no Arthur Lira, então ele deve ser minoritário. Além do mais, os deputados ligados ao PSDB de Dória também liberaram também. O PSDB, porque veja o que acontecia. O Baleia Rossi tinha feito um acordo para dar a primeira secretaria, a poderosa primeira secretaria para o PT. Olha só. Aí o seguinte, eles estavam enchendo a bola do PT. E aí resolveram cair, esses dois partidos que são um é de centro-direita e outro é de direita, que é o DEM, resolveram o quê? Secar a bola do PT e vão agora, provavelmente, votar no Arthur Lira. Então, com essa mudança estratégica, imagino eu que dará exatamente o Arthur Lira na Câmara, por larga vantagem de voto, e dará também no Rodrigo Pacheco, lá no Senado também, do DEM com larga vantagem. E quem é que vai perder nisso aí? O presidente da Câmara. Porque o presidente do Senado, que é do DEM, é o Davi Alcolumbre, ele está patrocinando essa chapa, entendeu, Marvio Alves? Uhum. Então, nesse caso, até 5 horas da tarde, quando sair que Rodrigo Maia ainda é presidente, ele pode pautar o impeachment de Bolsonaro. E com isso aí seria a vingança maior dele e o enterro político dele, ou seja, na verdade, seria a vingança dele. Autofagia política. A autofagia política. Ele teria, na verdade, perderia o espaço no país, mas, em compensação, destruiria completamente o governo que o elegeu. E isso, do ponto de vista prático para a vida da gente aqui, o que representaria hoje um pedido de impeachment apresentado na Câmara contra o presidente Bolsonaro? Olha, duas coisas aconteceriam. Vamos colocar no cenário mais extremos, né? Primeira coisa é o seguinte, a pauta do Congresso, ou seja, ela paralisaria porque o impeachment, por exemplo, um processo desse, ele tem prioridade sobre os outros. Então, a pauta por econômica, social e tudo mais, essa iria para o beleléu. Como um processo desse demora muito, por exemplo, os partidos têm um tempo muito longo por exemplo, um prazo longo para indicar seus membros. Então, cada partido vai usar o prazo que puder. Depois isso aí... Primeiro teria a questão da comissão, né? Da comissão. Formaria a comissão parlamentar de inquérito para investigar. Aí você diz, não, mas a comissão pode rejeitar ou não. Tudo bem, o plenário pode rejeitar ou não. Mas veja, o Brasil ela precisa de uma recuperação econômica muito grande. Uma boa parte dos investidores internacionais, com medo dessa instabilidade política, já tiraram seus capitais aqui, fugiram para outros países mais estáveis e mais confiáveis, tá certo? Então, com isso, o que aconteceria? A Bolsa iria cair, ou seja, iria ser uma derrocada, porque nós estávamos num processo de recuperação econômica, né? Imaginamos que perdemos quase 5% do produto interno bruto no ano passado, no ano 2000, foi um ano perdido para a economia brasileira. Imaginamos que em 2 ou 3 anos iríamos recuperar isso. E com um pedido desse, nós iríamos paralisar completamente o país, tá certo? E o que é que poderia acontecer com um animal político como Bolsonaro? Ou seja, ele acaba diferente. Ele fala como se fosse no botequim, ele não
Ele não fala aquela linguagem polida de político, ele é politicamente incorreto. E o que é que ele poderia fazer, digamos assim, para... Ele poderia, por exemplo, como ele já deu vários insights, por exemplo, ele poderia utilizar alguns mecanismos constitucionais, tem lá, estado de sítio, ele poderia, do ponto de vista autoritário, espernear um pouquinho, ou seja, seria, digamos assim, mais um problema para o país, ou seja, voltar ao autoritarismo assim por diante. Então, em cima disso aí, pode ser que a consciência crítica de um Rodrigo Maia, que só vê o próprio umbigo, faça com que ele deixe para o próximo presidente a decisão de pautar esses processos ou não. Mas até 5 horas da tarde, a espada de Damocles, por exemplo, está na cabeça do povo brasileiro e do Bolsonaro, tá certo? Eu acho que a quantidade de leite moça que os caras vão comer hoje até 5 horas da tarde, ou seja, até essa eleição sair, e, por exemplo, o Arthur Lira assumir e o presidente do Senado também assumir, por exemplo, vai ser muita gente, ou seja, muito Rivotril, vai ser, acho que misturado, essa mistura de Rivotril com leite moça, acho que talvez seja o ideal para a pauta dos deputados e senadores e uma parte do país também. O coronavírus, ou como dizem os ingleses, coronavirus, né, é um vírus mutante e tem um poder muito infectante. Agora, essa mortalidade comparada com os irmãos, né? Os MERS e SARS, Covid-1, no cenário de pandemia como esse, qual seria o futuro desse vírus e da população atingida? Nós tivemos, o coronavírus tem aperreado o mundo já há algum tempo. Então, nós já tivemos uma pequena epidemia que ficou circunscrita ao Oriente Médio, né, que é o MERS. Foi um tipo de coronavírus com altíssima mortalidade, entre 10% e 30%. Só para vocês terem ideia, o coronavírus, por exemplo, se você colocar a atual taxa de mortalidade é em torno de 2%. A oficial, mas a real é um pouco menor. Por quê? Porque a taxa de mortalidade, você divide a quantidade de pessoas que tiveram a doença oficialmente e a quantidade de pessoas que morreram. Mas, gente, as pesquisas já mostraram exaustivamente que a quantidade de pessoas que tiveram contato com o coronavírus, quando se fazem pesquisas multicêntricas em vários centros do mundo, ou seja, no Brasil foram feitas várias, em São Paulo, Santa Catarina, no Brasil todo, e você faz aleatoriamente na população de uma maneira geral, a taxa de pessoas que já tiveram e não foram a posto de saúde, ou seja, a quantidade de pessoas chega entre 7 vezes e 10 vezes. Ou seja, se você está com 9 milhões, na melhor das hipóteses, você teria aí pelo menos uns 70 a 100 milhões de pessoas que já tiveram contato com o vírus, ou seja, crianças, adolescentes, pessoas mais jovens que têm a doença, mas não sabem nem que tem. Então, nisso aí a taxa de mortalidade iria cair. Mas os irmãos que tiveram essas epidemias, tanto no Oriente Médio e em alguns países do mundo, né? Em 2002 e em 2012, 10 anos depois, a taxa de mortalidade era muito alta. Além do mais, nós temos outros coronavírus que circulam pela natureza que dão assim, por exemplo, infecções muito parecidas com a gripe comum. Esse coronavírus, a diferença dele é porque ele tem uma taxa de infectividade, ele infecta tem um poder de infectividade e de multiplicidade muito grande. Então, ele passa de população para população muito rápido. Você veja, quando ele surgiu em dezembro de 2019 para janeiro de 2020 em Wuhan, lá na China, rapidamente ele foi para o mundo todo, foi para a Ásia, principalmente para a Europa, da Europa foi para todas as Américas, de uma maneira geral, muito rápido. Ou seja, em 2 ou 3 meses ele estava nos 5 continentes. Uma coisa difícil de você encontrar em outros vírus, tá certo? Além do mais, ele já tem mais de 4.000 mutações, Marvio Alves. Já mudou aquela proteína que parece uma coroa, né? Chama-se spike, ele já mudou mais de 4.000 vezes. E tem 3 cepas que foram criadas, ou seja, quase um vírus novo, um vírus diferente, que é muito diferente do vírus original em termos de infectividade. Na África do Sul, na Inglaterra e no Brasil. Você vê, só para você ter uma ideia, essa segunda onda de Manaus começou há pouco tempo, há pouco mais de um mês. E hoje 100% dos pacientes hoje de Manaus já tem a nova cepa. Ou seja,
Isso nos faz imaginar que em muito pouco tempo, em 2, 3 meses, os 27 estados da Federação Brasileira estarão hegemonicamente a nova cepa de Manaus. Você veja, essa cepa foi diagnosticada onde foi? No Japão. 4 brasileiros que foram ao Japão e lá foi feito um rastreamento genômico e quando foi visto no Japão, pela vigilância epidemiológica japonesa, viu que era um vírus, uma cepa nova do coronavírus SARS-CoV-2. Tá certo? Foi, ao mesmo tempo, mandar uma carta para o governo brasileiro e hoje nós fizemos o rastreamento genômico lá de Manaus e descobrimos realmente que a mesma cepa que foi exportada de manauaras, ou seja, pessoas que moram em Manaus para o Japão, era a mesma cepa. Uma cepa que tem uma capacidade de infectividade maior e, obviamente, uma mortalidade bem maior. Você veja que Manaus, por exemplo, a quantidade de mortes, de enterros era em torno de 16 e aumentou de um dia para a noite para 160, ou seja, 10 vezes mais. Isso pode acontecer, obviamente, em todo o país. São Paulo já está com uma taxa bastante alta. Nós não sabemos ainda se todos os vírus que circulam em São Paulo são desses vírus, né? Porque precisamos gastar muito dinheiro com a vigilância genômica, ou seja, essa vigilância é feita por grandes cientistas, ela requer grandes laboratórios, né, de virologia, e nós não temos esse rastreamento aqui em todo o Brasil ao mesmo tempo, e precisamos investir nesse tipo de pesquisa e assim por diante. Agora, bom, depois que desse vírus, quando todo mundo tiver, por exemplo, vacinado, todo mundo entre aspas, porque não vão ser vacinadas as gestantes inicialmente, nem as crianças, porque os grupos onde nós fizemos a pesquisa não entraram gestantes nem crianças. Então, nesse caso, as crianças não vão ser vacinadas em nenhuma hipótese, tá bom? Vamos vacinar os adultos. É por isso que numa escola vamos vacinar os funcionários e os professores. E as crianças não. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, que a pesquisa não contemplou. Segundo, porque a mortalidade entre crianças é muito pequena, é quase ínfima. Então, você não vai privilegiar um grupo de pessoas que a doença é praticamente benigna neles e assim por diante. Então, o que vai acontecer? Quando os adultos estiverem imunizados, imaginamos que as crianças que não vão ser vacinadas vão ter, eu acho que no máximo, a famosa gripezinha do Drauzio Varela, a gripezinha do Bolsonaro, ou seja, vão ter uma virose como as outras quaisquer. Uhum. Porque é assim que o vírus faz, é assim que acontece com o sarampo, é assim que acontece com as outras viroses. Então eu imagino que no próximo ano, esse ano não, mas no próximo ano, porque nós temos que fazer essa redução porque a vacina, Marvio Alves, ele não acaba a circulação viral. Muita gente imagina que o vírus vai acabar. Jamais. Nós vamos ter que conviver com esse vírus a vida inteira. O que vai acontecer é o seguinte, que as pessoas vão ficar imunizadas e o vírus, por exemplo, a infectar, por exemplo, o meu pavilhão nasal, por exemplo, meu nariz, por exemplo, encontrando outro corpo, ele vai ser destruído ali. Ele não circula. O vírus selvagem, ele vai continuar tentando entrar no ser humano. Obviamente, imaginamos que as crianças serão o único grupo que não vai ser vacinado nesse primeiro momento, serão os únicos que vão ter Covid e a maioria não vai morrer porque o vírus selvagem vai perdendo a sua periculosidade nesse período. Bom dia, doutor. Já estão errados em não vacinar as crianças, porque as crianças elas estão pegando também esse corona na escola, infelizmente. Aliás, é Marivalda, lá da cidade de Cerquilho, em São Paulo, que está assistindo a gente aqui na live. É exatamente o contrário. A escola é um ambiente controlado. Gente, a escola tem um ambiente controlado. Ou seja, por exemplo, nos países que abriram, por exemplo, as suas escolas, por exemplo, você controla tudo, porque você vai dispor, por exemplo, de álcool gel o tempo todo. Na minha casa não tem. Na sua casa você não usa álcool gel o tempo todo. Segundo, na nossa casa, essa armadura, essa máscara, eu não uso. Eu só uso no trabalho. E no trabalho, quando sai, e assim por diante. Então, o que é que acontece? A possibilidade de pegar hoje coronavírus da maioria das pessoas é intradomiciliar. Porque os jovens que trabalham, são 100 milhões de trabalhadores, eles vão de metrô, eles vão de ônibus e assim por diante, eles se aglomeram dentro do transporte urbano, vão para suas empresas, aglomeram porque as indústrias não fecharam e voltam para casa. Então a chance do vírus circular e infectar uma criança é do adulto que vai trabalhar
e que volta para casa. Na escola, a chance existe, mas é mínima. Por quê? Porque o professor vai estar de máscara, uma máscara certamente, uma máscara profissional. Segundo, a criança ela deve estar também de máscara, dependendo da sua idade. Terceiro fator, você tem toda uma estrutura para você não aglomerar e de distanciamento social. Por exemplo, uma sala de aula que uma banca fica a 1 metro, vai ficar a 3 metros, porque só 30% dos alunos vão comparecer. Ou seja, e os alunos vão comparecer em dias alternados, porque boa parte das aulas vai continuar sendo no ambiente virtual. Então, é exatamente o contrário. Ou seja, o local que você tem menos chance de pegar a Covid-19 é no local protegido, que é numa escola. Porque a grande maioria das pessoas vão pegar com seus pais, com seus irmãos, nos shoppings da vida, nas praias da vida. É assim que o vírus... Você se lembra quando em Nova York houve a explosão inicial, morreram milhares de pessoas, morriam 1.000, 2.000, 3.000 pessoas por dia. Aí quando foi rastreado pelo CDC americano, que é o órgão que é igualzinho à Anvisa, e que viram o seguinte, como é que as pessoas pegavam Covid e morriam? A maioria delas, idosos, dentro de casa. Ou seja, o camarada estava confinado, sequer passava da porta o nariz dele, mas aí vinha um filho, vinha um leiteiro, vinha um melhor amigo para dentro de casa fazer uma visita e trazia o coronavírus para casa. Então, mais de 66% das pessoas que morreram não tiveram contato com a rua, não tiveram contato com o ônibus, ou seja, a doença foi intradomiciliar. O caso aqui recente foi da Anicete Bruno. Se você, por exemplo... imagina que, ou seja, no ambiente domiciliar, que é o ambiente mais perigoso. Por exemplo, eu sou médico. Por exemplo, meus filhos são médicos, então vou dar um exemplo para meus filhos. Eu tenho filhos médicos e UTIstas, ou seja, trabalham em UTI pro Covid. Então eles saem, o outro é anestesista que intuba o paciente com Covid. Eles saem do hospital, eles passam para o local onde eles são desinfectados para ir para casa ver os filhos deles, tá certo? Mas veja só, em casa tem as pessoas que trabalham com eles, ou seja, tem a babá, tem a cozinheira, etc e tal. E essas pessoas têm a vida dela. Fim de semana estão em casa, estão no pagode, estão andando, estão em festa. Ou seja, você não controla 100% quem trabalha com você. Ou seja, a chance que ela tem de pegar é em casa. Por quê? Ela usa lá 2 luvas, máscaras profissionais, face shield. Quando intuba um paciente, utiliza uma cabine de acrílico para não haver dispersão do vírus. Mas na nossa casa, meu filho, nós estamos sem máscara e assim por diante. Então, os médicos do Estado, o Estado faz frequentemente o exame principalmente o PCR nasal, entendeu? Uhum. E aí, resultado, os médicos a gente faz e se der negativo, continua trabalhando. Se der positivo, a gente faz na outra semana e se o exame negativar, voltamos ao trabalho. Mas a chance que nós temos de pegar é em casa, não é? Porque na minha empresa, por exemplo, eu estou com máscara profissional, eu uso luva, eu tenho álcool gel, meus instrumentos são esterilizados, ou seja, eu tenho toda uma armadura. O paciente também. O paciente está com uma bata descartável, muitos estão com luva, outros estão com máscara, ele está protegido. Nós dois estamos relativamente protegidos. Mas em casa, queridos amigos, nós não temos proteção normal. Absolutamente nenhuma. Doutor Dilson, a Valquíria está perguntando o seguinte, e o exame específico para detectar se a pessoa já teve o Covid e não tem essa consciência e não diagnosticou, como é que é? Porque tem gente que diz, olha, fulano de tal já teve o Covid, mas aí todo mundo que teve Covid tem realmente aquela história do EGI, EGG, não sei mais? Muito bem, pergunta maravilhosa. Então, veja, o RT-PCR, ele vai diagnosticar o vírus que está no meu nariz, no meu pavilhão nasal. Então eu vou lá e detecto o próprio vírus. Geralmente são feitos esses exames pelos laboratórios centrais do governo do estado de Pernambuco ou pelas empresas de altíssima tecnologia. Aqui em Pernambuco, pelo LACEN, que é o Laboratório Central do estado de Pernambuco, pelo Genômica. Então esses laboratórios ele procura o vírus, o coronavírus, aquele vírus radiado e tudo mais. Então, se você tiver numa fase aguda, você tem o vírus no nariz, você é altamente infectante, está no nariz. Depois que você passa por uma fase crônica, em torno de 14 dias em diante, isso depende de doente a doente, mas entre 14 dias em diante, o vírus deixa, digamos assim, a circulação dele e fica onde? Fica os anticorpos que controlam a doença. Então, você produz o IgE, você produz o IgM e o IgG. O IgM ele é um anticorpo
de fase aguda, ou seja, você ainda está naquela luta contra o vírus. Então, você tem altas quantidades de IgM, você ainda está infectante. Logo em seguida, o IgM sai de circulação, ele fica próximo de zero, e o IgG, que é o de fase crônica, ele começa a aparecer. Então, nesse caso, se eu quiser saber se eu já tive coronavírus, eu vou fazer o exame de sangue, a sorologia quantitativa para a Covid-19, e ele vai me dizer quantos miligramas, microgramas eu vou ter do IgM da fase aguda ou do IgG da fase crônica. Então, se eu tiver, por exemplo, 20 unidades de IgG e 1 unidade de IgM, é porque eu não estou infectante mais, mas eu já tive a doença. Eu tenho uma certa imunidade humoral e tecidual, tá certo? E assim por diante. Então, nesse caso, a sorologia ela é fundamental, por exemplo, para você fazer pesquisa de quem teve e assim por diante. Mas a certeza absoluta mesmo, a gente só tem com o RT-PCR do nariz. Por quê? Porque lá eu pego o próprio vírus, Mávio Alves. Por exemplo, a reação sorológica, essa que a gente faz na veia do paciente ou no dedo, por aglomeração, ela pode ser falsa positiva ou falsa negativa, porque muitas vezes você faz o exame e está numa fase que o anticorpo ainda não apareceu. Ele dá falsamente negativo e você teve a doença. Então, o exame, o diagnóstico, ele é clínico. Se o paciente teve tosse seca, se o paciente teve, por exemplo, ele teve sintomas importantes, como ele teve anosmia, ele teve dificuldade para cheiro, para gosto, ageunia e assim por diante. Se o paciente teve uma tosse e quando a gente faz um raio-x, ele tem uma lesão pulmonar em vidromoído e tudo mais, mesmo que ele tenha a sorologia negativa, o diagnóstico epidemiológico é positivo. Porque numa pandemia, por exemplo, vou dar um exemplo para você, nós temos 30 mil óbitos, 30 mil pessoas que morreram no nosso país de pneumonia e não foi encontrado o vírus, o exame foi negativo. Ora, gente, qual seria, no meio de uma pandemia dessa, qual seria a doença, a epidemia que daria para matar 30 mil pessoas que não fosse o coronavírus? Eu imagino que depois que a pandemia arrefecer, o Ministério da Saúde, através de critérios epidemiológicos, vai agregar esses 30 mil mortos por pneumonia, entre aspas, e vai colocá-los todos eles como coronavírus, tá certo? A China fez a mesma coisa. Ela viu, por exemplo, que nós tínhamos na região de Wuhan 2 ou 3 mil pessoas que tinham morrido naquela época subitamente de pneumonia. Mas não foram feitos exames porque morreram em casa. Os pacientes se recusaram a ir para os hospitais. E a China reclassificou como pneumonia e morte por Covid. Lembre-se, gente, no começo da pandemia, quando o Mandetta era o nosso ministro da Saúde, o que é que nós dizíamos aos pacientes? Não vá para o hospital, era um terrorismo. Não vá para o hospital, só vá se estiver precisando de oxigênio. As pessoas que tiveram coronavírus no começo de março, abril, maio do ano passado, ninguém foi para o hospital. Só os pacientes que precisaram de hospitalização, de oxigênio e assim por diante. Então, deve ter ficado nesse período muita gente sem diagnóstico, tá certo? Hoje não, as pessoas procuram os postos de saúde que fazem sorologia, procuram o Hospital Regional do Palmares e os postos de saúde que fazem o RT-PCR e assim por diante. Então, hoje nós estamos testando muito mais do que testamos no começo da epidemia em 2019. Bom, doutor Dilson, 2020. Mas vamos mudar um pouquinho aqui o assunto para a gente pegar aqui a resposta em relação a essa queixa comum de pessoas que falam que quando comem, né, mal-estar, empachamento, náuseas, diarreia, flatulência, entre outros. O que é que está acontecendo com as pessoas que estão se alimentando e tendo problemas? Olha só, Mávio Alves, talvez seja uma das queixas mais comuns que a medicina apresenta, que as pessoas apresentam. Ou seja, todo dia em consultório as pessoas chegam, doutor Dilson, olha, eu não consigo comer. Quando eu como eu tenho náusea, eu tenho vontade de vomitar, eu fico empachado. Muita gente até brinca assim, olha, parece mais uma mulher grávida, um homem dizendo isso aí, a barriga fica fofa, o paciente fica empachado, o paciente fica com dificuldade de digerir, com flatulência, o paciente fica com aquele barulho, né, que o intestino faz, né, parece que uma tripa brigando com a outra, né, chama-se boroborigma, aquele barulho que a tripa faz. Eu me sinto mal, eu não quero mais comer. Tem gente que está virando agora, eu tenho um paciente que diz, olha, eu só me dou com fruta.
Aí pergunta, eu posso viver só comendo fruta? Bom, a resposta é o seguinte, o maior maratonista que o Brasil tem, que corre 200 quilômetros, ou seja, ultramaratona, esse cara é frutífero, ou seja, ele só come frutas, ele não come cereais, essas coisas não, só come fruta, 10, 20, 15 frutas de tipos diferentes por dia, que tenha gordura, né, como o abacate, né, gordura essencial, que tenha proteína, que tenha carboidratos, os elementos essenciais e assim por diante. Bom, a resposta, digamos, eu não posso dizer que não sou um nutrólogo, não sou especialista em nutrologia, mas que o maior maratonista do país é um cara que só come fruta. Então deve ter alguma coisa. Vive à base só de frutas. Exclusivamente. Exclusivamente. E a última ultramaratona que ele participou foram 200 quilômetros. Ele correu no gelo, ele correu em solos de floresta, em praia a 40 graus, em geleiras e tudo mais. E diferente da maratona, que são 42 quilômetros, a ultramaratona são 200 quilômetros. E o camarada foi, inclusive, objeto de um Globo Repórter da Rede Globo, entendeu? Ele é um advogado de São Paulo e é ultramaratonista, né? Então, claro que precisa aprofundar um grupo de nutricionistas, nutrólogos e tudo mais, mas essa pessoa está se recusando porque ela tem dificuldade de digerir o alimento que come. Então ela disse, olha, já fiz teste para ver se era alergia ao leite, à lactose, talvez eu não tivesse uma enzima que queima o leite, que é muito comum, 5 a 10% da população tem dificuldade para queimar, por exemplo, a proteína do leite, né? Aí ela precisa de uma enzima, chama lactase, como ela não queima o leite, aquele leite ele apodrece virtualmente dentro do intestino, produzindo grandes quantidades, por exemplo, de produtos tóxicos, principalmente gases e assim por diante. O paciente pode ter alergia ao glúten, que é muito comum. Você veja que o Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde obriga que as empresas coloquem se ali tem isento de glúten e assim por diante. Mas mesmo assim a pessoa continua ao comer, ter essas reações aí. Agora, o que seria isso? Olha, hoje nós já sabemos que existem mais de, por exemplo, 100 bilhões ou 100 trilhões de células e mais de 1000 bactérias e vírus. E essas bactérias são fundamentais na colonização, na destruição de alguns alimentos. Então, o que se imagina, isso chama-se disbiose, é que essas pessoas, por um motivo que a gente não sabe, o uso de antibiótico talvez, uma dieta que não tem lactobacilo, alguma coisa que tiveram na sua vida alimentar, que essas bactérias boas, as boas bactérias que são importantíssimas na digestão, essas pessoas perderam esse padrão, esse perfil Maviolves. E aí, daí em diante, elas começaram a ter a famosa disbiose, entendeu? E assim por diante. E isso causa um verdadeiro horror, porque o prazer de comer é fundamental. Uma das coisas mais importantes no ser humano é o prazer de comer. Ou seja, uma comida colorida, uma comida que tenha proteína, que tenha carboidratos, que tenha gorduras essenciais e assim por diante. Então, nesse caso, eu imagino que uma das mais difíceis especialidades médicas, nós temos mais de 50 especialidades médicas no Brasil, registradas no Brasil. Uma das mais difíceis seria a gastroenterologia, porque é difícil você chegar, por exemplo, a causa desses pacientes que têm disbiose. A gente faz cultura, muito embora hoje nós temos um exame de urina que é capaz de dizer se o paciente tem dificuldade de queimar alguns carboidratos que tem triptófano e assim por diante. Esse exame é um indicativo que você tem disbiose. Aí o que a gente faz? A gente utiliza lactobacilos, culturas de lactobacilos, de bilhões de bacilos, para repor aquela flora intestinal, principalmente se você usou um antibiótico de amplo espectro, ou seja, que mata bactérias gram-positivas e gram-negativas. Aí o médico tem que repor essas bactérias Maviol, porque senão o paciente vai passar a vida todinha com esse sofrimento, perdendo o prazer de se alimentar, de comer. E quando isso acontece num paciente idoso, que já por si só tem anorexia, tem dificuldade para comer certos grupos alimentares, isso é fatal. O paciente desnutre e muitas vezes termina indo a óbito por conta desses sintomas tão importantes que são produzidos pela essa mudança na flora intestinal conhecida como disbiose. Vamos deixar a nossa frase da semana, então? Olha só, a frase é de um grande filósofo, viu? É alemão, mas a frase está realmente hoje, com essa eleição da Câmara que pode ter uma reviravolta, né? E se houver um surto psiquiátrico do Rodrigo Maia, Bolsonaro vai para a bola preta, ou seja, vai ser difícil ele sair dessa sinuca de bico. Bom,
A frase é de Immanuel Kant, um dos maiores filósofos alemães, e ele dizia o seguinte: avalia-se a inteligência de um homem ou de um indivíduo pela quantidade de incerteza que ele é capaz de suportar. Bom, vai ser muito doce de leite, vai ser muito leite moça, gente, vai ser muita... Rivotril também? Muito Rivotril, para essas 5. incertezas até 5 da tarde. Bom, na próxima segunda-feira a gente vai ao segundo capítulo, né, para ver a quantidade, mandar fazer uma pesquisa, quantas latas de leite moça foram vendidas. Leite moça não, que é uma marca, gente. Ou seja, leite condensado. Leite condensado. Soldado gosta disso, viu, cara? Soldado gosta disso aí, cara. É bom. Soldado gosta. Agora, a gente brinca com esses temas, mas veja só. E chiclete também. Você não assiste um filme americano de guerra que um soldado não esteja com um cigarro no bico e mascando chiclete. O cigarro por causa do frio. Acho que... O cigarro lá é por causa do frio. Do frio, né? Do e frio. chiclete, ou seja... O chiclete é para limpar a boca. Obviamente, as Forças Armadas do Brasil, que fazem muito curso em Washington Point, nos Estados Unidos, aprenderam esse hábito de mascar chiclete sem açúcar, para limpar os dentes. Eu perguntei, e esse doce de leite, como é que você come? Ele disse, não, eu como o doce de leite como se pega o manguzá e bota o doce aí, é altamente calórico. Um soldado precisa o quê? Precisa fazer uma rodinha unida. Distribuíram cocaína na Segunda Guerra. Cocaína, bebida alcoólica, todos os americanos. E, inclusive, as grandes atrizes faziam shows. Mas lembrando que naquela época a cocaína não era uma droga ilícita. Não era como hoje, não, entendeu? Não tinha nada assim, a ver. Ô, Mávio, ou seja... Na verdade, a gente critica, mas lembrar o seguinte, só a história. A história, por exemplo, a história mostra o seguinte, que no governo Dilma Rousseff e Lula, por exemplo, se pensava lá dos sites governamentais e, por exemplo, mostrava lá que o Palácio do Planalto e o governo gastava milhões de rolo de papel higiênico. Aí dizia, como se Lula consumisse aqui. Gente, aquilo é para o governo federal que tem 1.300.000 funcionários. Aí colocava que Lula consumia, que Dilma consumia, ou seja, que consumia caviar. Gente, uma presidente da República, ela assume, ela tem lá reis, príncipes, ou seja, embaixadores, ela tem que fazer festa, como os outros países também fazem com a gente. Então, nós fazemos essas piadas, esses fake news também, mas termina a mídia. Agora, não é piada o que o STF fez, né? O STF pediu autorização para com pelo menos 3 prêmios internacionais. 3 prêmios internacionais. E Lagosta tinha que ter uma medida. Então uma medida, ou seja, olha, só para você ter ideia, absurdo. o vinho que Lula tomava, Romanée Conti, naquela época, há 10 anos, ele custava R$6.000. Garrafa. A garrafa, gente, de sei lá, 700 ml. Ou seja... Na verdade, o poder, gente, infelizmente, o poder dessas... Como é que é o nome do vinho aí? Romanée Conti. Romanée Conti. Bom, não sei nem falar o nome do vinho. Então é assim, um toma Romanée Conti e o outro toma leite moça, ou seja, tá tudo certo aí. Tá, okay. Quem paga sempre é o povo, gente. Um abraço, grande doutor Nilson.